Paz seja convosco, influentes. Paz seja convosco, influente. Hoje nós estamos aqui com o pastor Rafael, da Quarta Igreja, e hoje nós vamos estar batendo um papo aqui descontraído, fazendo um panorama da vida dele, de como ele começou essa vida de pastor, o seu ministério, a sua carreira profissional também. Pastor Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast Influentes. Uma boa noite, paz seja com todos aqueles que estão ouvindo, independente do horário que você está assistindo nesse podcast. Mas nós estamos aqui para falar um pouquinho da nossa vida, um pouquinho das nossas experiências, junto com essa moçada, gente fina aqui dos Influentes, que é o qual nós nos alegramos muito de compartilhar com eles os trabalhos da nossa igreja. Pastor, então vamos começar. Primeiro de tudo, nós sabemos que o senhor foi por muito tempo o nosso coordenador regional de jovens, onde o senhor tomou conta dos retiros, dos eventos, lado a lado do reverendo pastor Pedro Flores, e nós gostaríamos de saber como é que tudo começou, os retiros, essa história do senhor ser o coordenador e líder de jovens da nossa região. Isso é um fato muito importante, porque eu comecei logo no início da igreja, sempre estive ao lado de grandes líderes, né? A pastora Dai foi minha líder de jovem, o pastor Ederson foi meu líder de jovem, né? E sempre estive apoiando eles. E também na área regional, nós também tínhamos o pastor Celso, que era o nosso coordenador regional. E também sempre estive do lado dele, trabalhando lado a lado, sempre sobre a batuta, né? Sobre a orientação do pastor Pedro. Depois, logo eu assumi o grupo de jovens, eu fui por 12 anos coordenador local de jovens e por 10 regional de jovens. Quando nós assumimos, os retiros já existiam, né? Já era feito os retiros. Nós demos continuidade e fomos implantando algumas novas ideias, que até hoje todo mundo, vocês estão chegando agora, implantando a ideia de vocês, e nós íamos implantando a nossa. Então foi nesses 10 anos como coordenador regional, fazendo os retiros, fazendo os eventos, os congressos de jovens, né, que eram muito fortes. Nós chegamos a ter um congresso em Sumaré com 10 mil jovens. Foi quando o Diante do Trono estava no auge, né? Lançando Diante do Trono, e eles foram se apresentar lá no nosso congresso, e aquele congresso abriu as portas lá de Sumaré, e nós tínhamos 10 mil jovens lá dentro. Vocês sabem, né? Para organizar 200 dá trabalho, não é fácil. Imagine 10 mil. Mas era assim os nossos congressos: 4 mil, 5 mil, 10 mil jovens, os nossos congressos estaduais, nacionais, e os retiros. Então foram os 10 anos, foi de muita bênção, mas a gente precisa, chega um tempo na vida da gente que a gente já não tem mais força física para suportar, porque vocês estão vendo, vocês são meninos ainda, cheios de gás, e tocam lá, eu vejo lá os 4, eu canso de ver vocês trabalharem. Né? Então a gente chega uma vez que espiritualmente a gente tá lá, eu procuro para ir participar dos retiros, mas numa marcha bem mais lenta do que já foi. Bom, já somam aí só de coordenadoria de retiro 10 anos, né? Mais de 10 retiros, né? Depois ainda o senhor ajudou muito tempo. O senhor sabe quantos retiros? 90, me converti num retiro. É que o retiro é muito importante para mim, porque a minha conversão foi no retiro. Então eu aceitei Jesus no retiro, fui batizado do Espírito Santo no retiro em 1999. Então nós estamos em 2024. Se não me falha as contas aí, são 25 retiros. Olha que bem. 25. Só 25. Pouquinha bagagem, né? A gente... Não, tem história que eu sei aí de eventos que eles fizeram, que até moto desmontada eles levaram dentro de ônibus. A turma fala que a gente é louco, trabalhar. Mas sou da igreja do pastor Rafael, meu pastor. Pastor, então fala pra gente alguma coisa que marcou, alguma loucura, porque eles falam que a gente é louco. Às vezes a gente inventa umas coisinhas assim, eles falam que a gente é louco, mas eles não viram. De retiro? Em retiro. Porque quando no grupo de jovens nós fizemos muitas coisas. Quando a gente fazia o louvor rural aqui na catedral, quando era líder, a gente já colocou moto, galinha, bezerro dentro da igreja, caixão dentro da igreja. Nossa. Já fizemos chover bexiga. Muita bagagem. Muita história. Aí, mas retiro, cara, todo ano tem sua peculiaridade, né? A montar, desmontar. Mas teve um ano assim de bagunça, né, marcado. Agora que terminou o retiro, e nós, não sei nem quem deu na cabeça lá, que a gente abriu os hidrantes lá do Kaique e foi água para tudo quanto é lá. Meu Deus do céu. Aquele dia nós ficamos quase mais 2-3 horas secando a água que a gente jogou por lá.
Mas todo o retiro era uma festa, uma galera muito boa, que estava sempre pronta para ajudar. E é cansativo, né, fisicamente, mas era muito gostoso os momentos que a gente passava. E o retiro, vocês estão vivendo isso, ele tem uma bagagem espiritual muito forte. Não tem, 25 retiros, eu não vou falar que teve um ruim. Os que eu organizei, os que eu ajudei, os que eu também participei só, como esse último aqui que eu tive lá, só dormindo, né, lá, levando o Rafinha lá para estar com a gente. Não tem, é muito. O que Deus faz no retiro é tremendo. Pastor, assim, a gente daquela época para hoje, ainda mais eu do que eu vi, que tô um pouco mais velho, mas a gente vê uma diferença na juventude hoje. Era mais fácil aquela época ou era mais difícil? Não, hoje a molecada tá mais... Era mais fácil. Por quê? Era mais fácil. Por causa das oportunidades. A igreja, quando eu cheguei na igreja, até um pouquinho antes, no período que eu cheguei como jovem na igreja, a igreja era a nossa base espiritual, mas também era nosso grupo social. Nós nos relacionávamos dentro da igreja, nossos amigos estavam na igreja, os namoros aconteciam dentro da igreja, né? Os relacionamentos aconteciam dentro da igreja. Então, vamos sair, onde nós vamos sair hoje? Vamos na igreja. Vai acabar o culto, vamos na casa do fulano. Eram os nossos relacionamentos sociais. A gente não tinha um cinema. O nosso cinema era o cine municipal lá, que fechava, acabava o culto e não tinha mais pra onde ir. Não tinha shopping, não tinha lanchonete, não tinha pizzaria, então não tinha nada. Hoje não, hoje cada jovem. Carro, não tinha um carro, ia todo mundo a pé pro culto e ia embora a pé. Era um ou outro que tinha uma motinha, tinha um carro, mas pouca gente. Hoje falar deles andar a pé, eles não vai, não. Hoje não anda a pé, hoje não faz. Então, na nossa época era muito mais fácil. Falar, nós éramos mais espirituais. Eu não concordo com isso. Eu acho que todo mundo na sua época, mas hoje as oportunidades que o mundo oferece são muito grandes. Então o líder jovem tem um desafio muito maior do que nós tínhamos aí na década de 90, 2000. Pastor, o senhor acha que a era digital, essa nova época que nós estamos vivendo, influencia bastante? Totalmente, né? Totalmente. O senhor acha que dificulta um pouco o trabalho de trazer os jovens? Porque, vamos dizer assim, antigamente os jovens eles queriam sair bastante, né? Porque eles não tinham muito o que fazer em casa. Hoje em dia você tem o acesso a aplicativo de filme, YouTube. Mas hoje eles podem sair e não querem sair de casa. Você vê tipo assim, um jovem querendo ficar mais em casa em muitas oportunidades. E uma coisa, e um grande prejuízo, a era digital ela foi muito boa porque ela trouxe muita informação. Hoje vocês sabem coisas que nós nem imaginávamos. Hoje a gente tem a oportunidade de estar aqui hoje. Hoje já estamos nesse bate-papo aqui. A gente ia fazer o quê? Rádio. 15, no rádio, né? A gente tinha programa no rádio. Comecei com o programa no rádio, já fiz muito. O nosso pastor Rafael já teve muito programa de rádio. Inclusive. Visita ao seu lar, Jesus é Pérola. Fiz com o pastor Pedro, pastor Éder, pastor Serginho. Fiz o meu programa, né? Da Jesus é Pérola, o ano passado, lá na rádio. Mas era rádio, né? Coisa que hoje nem é difícil ter uma audiência. Hoje não. Hoje é o podcast, é uma nova vida que os jovens têm. Mas o que a informatização prejudicou foi os relacionamentos. Nós sentávamos conversar, sentávamos bater um papo. Ia comer, nós íamos num restaurante, comer uma pizza, uma batata frita, era todo mundo conversando, dando risada, brincando, se relacionando. Hoje eu vejo um com o celular, outro com o outro. Eu acho que hoje o diálogo tá meio defasado. O diálogo diminuiu, né? tá meio defasado. Realmente as pessoas sentam e elas... Os relacionamentos pessoais, eles... Eu vou falar pioraram, mas na verdade os relacionamentos pessoais, eles mudaram, se transformaram. Eles agora têm um mecanismo, né? Um computador, um celular, um smartphone entre duas pessoas. Eu já vi gente na mesma mesa falando por WhatsApp. Nossa. Sentado na mesma mesa. Nem era fofoca. era fofoca, não podia falar no meio de todo mundo. Né? Ah, meu Deus. Pastor, então fazendo um panorama, aproveitando esse meio falando sobre retiro, que o senhor disse que foi sua conversão, como é que o senhor descobriu a sua vocação para ser pastor? Para cuidar de uma igreja, cuidar de almas, que é um trabalho muito difícil, né? Isso vem com o tempo. O coração do pastor, até disse isso no culto ontem na igreja, o coração do pastor é um coração diferenciado. O coração do pastor é quando a gente sente que a gente é pastor, né? Não vem um chamado, estou esperando Deus abre me chamar. Vem. Tu serás pastor, né? Não é assim. A gente começa a trabalhar, servir, que é o chamado de todo cristão. Temos que servir. Tem gente que sonha ser pastor. Não vai ser. Se não servir primeiro.
E aí você vai servindo com o tempo e você vai ver que você começa a se preocupar com a ovelha perdida. Que as 99 que estão no aprisco, elas são importantes. Esse é o líder. Ele cuida de 99. O pastor, ele está preocupado com aquela que está fora, com aquela que está perdida. Então esse é o coração de pastor, esse é o chamado. Eu até vou falar uma coisa aqui que eu conversei com o Gabriel já e até sugeri, né, que no próximo retiro, porque quando nós éramos jovens, nós tínhamos muito chamados ao ministério. Nós incentivávamos os jovens a pastorearem, a serem missionários, né? E a gente deixou um pouquinho isso. A gente está mais, né, naquela busca. Hoje em dia, eu vejo jovens espirituais que buscam, que oram, que amam a Deus, mas incentivar porque quem vai me ensinar se não tiver quem pregue, né? Então, o chamado ministerial, as pessoas confundem porque acham que vai vir um profeta colocar a mão na sua cara, eis que te digo, tu serás pastor, ou um anjo vai te aparecer em sonho, estou te ungindo para o ministério e tal. Não, o chamado pastor é um desejo do coração sobre o filho pródigo, sobre a dracma perdida, sobre a ovelha perdida. As 3 parábolas que se contam, uma após a outra, que Jesus contando, eles estavam falando justamente sobre o chamado de pastor. O filho, a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então, pastor, você sente, não tem, é um chamado, né? É um desejo do coração, mas se alguém chegar para você e falar, agora você vai ser pastor, talvez não seja um bom. Essa semana aqui eu tô procurando um carro que eu tô vendo para trocar e eu vi um C4. Aí fui ver o carro, lindo o carro. Aí eu fiquei pensando agora, eu tava imaginando, falei, a mesma coisa do pastor. Você quer ser pastor? Você vê? Não, eu quero ser pastor. Você vê o pastor lá em cima, lindo, pregando, tudo. Aí você comecei a ver as coisas do carro. Bomba de água é tanto, mecânica é tanto. Falei, não, deixa quieto que isso é problema. Com o pastor é diferente. Você tá vendo assim, nossa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Isso é problema, não, tá, eu quero mais. É isso que eu quero. Quero pastor, mais. Acho que eu disse ontem também, no culto que eu falei sobre as coisas que Deus ama. Ontem a nossa mensagem foi sobre aquilo que Deus ama, que nós devemos amar aquilo que Deus ama. Né? Já há alguns dias, Deus às vezes coloca algumas mensagens no nosso coração e a gente vai repetindo elas, né? E Deus tem falado muito de amar aquilo que Ele ama. Aí o pastor é a única profissão que vai atrás do problema. Se você tem uma profissão, você está na sua profissão, você tem um cliente que não te paga. Você não quer mais esse cliente. Você vai abandonar ele. Provavelmente você nunca mais vai vender para ele. Nunca vai vender para ele. Ele não vai te fazer falta, o cliente, porque você tem outros clientes. Eu tenho vários clientes. Tem o cara que vai na tua empresa só dá problema, arranja confusão. Você vai mandar ele embora da empresa. O pastor vai atrás para trazer de novo para a igreja, para perdoar, para levar para tomar café. Isso é coração do pastor. Então, quando você começa a fazer isso, Deus está te mostrando que você tem um chamado para o ministério. Inclusive, pegando nesse meio que o senhor está falando, a gente vê muito assim o exemplo das crianças. Se a gente não vê elas imitando o passo das meninas da coreografia, não vê o menininho sentado ali no banco da frente imitando o menino da bateria, realmente essas coisas vão acabar. Se a gente não sentir, que nem o senhor disse que conversou com o pastor Gabriel já sobre isso, sobre o chamado, sobre despertar o chamado, e realmente nós temos que bater nessa tecla, porque se as crianças não ficarem olhando, observando, tendo aquela vontade de tocar um violão, tocar um instrumento, as meninas dançar, ou fazer parte até mesmo de um ministério de teatro, ou ser um pregador, um evangelista, o que seja, isso vai acabar, né? E realmente a gente precisa de um despertar disso para a igreja. A gente precisa muito de uma ação dos pais também, né? Graças a Deus, os nossos filhos, eles gostam da igreja, eles estão na igreja. O Henrique é da minha igreja e eu vejo a família dele também, né? Os que eu posso acompanhar, que nós nos preocupamos, né, em estar com os nossos filhos na igreja, né? Eu e a Adri, ela é uma companheira e tanto para a criação dos nossos filhos, né? Nós temos feito isso desde pequena, a Marília sempre na igreja, o Rafa sempre na igreja, nós sempre falando bem da igreja, falando bem dos nossos pastores, falando bem das coisas de Deus, incentivando, né? Eu vejo muitos pais hoje que eles não se preocupam e vão querer que depois vão chegar a criança numa certa idade e vão querer que ela vá para a igreja. Não. A igreja precisa ser um ambiente dela. Eu vejo muito nas crianças, a nossa igreja está cheia de bebês agora, né? O pastor João teve 2, a Rebeca, tem outras bebês lá que já vinham na barriga da mãe na igreja. Então, para eles, a igreja é um lugar comum. Eles estão acostumados à igreja. A igreja não é um lugar diferenciado. Não, é a casa deles. Isso
é o que é ser cristão. Ser cristão Claro que isso aí ajuda muito, né? Porque a criança, ela nasce dentro da igreja, ela começa a aprender sobre Cristo muito cedo. E acho que é muito mais fácil a conversão dela, ela entender o que é Cristo. Na hora de batizar mesmo, você vê crianças de 11, 12 anos já querendo batizar. É uma faca aí de dois gumes, né? Mais uma vez batendo, depende muito dos pais. Se o pai tolir muito, cheio de proibições, de não ensinar, sabe? Hoje, a nossa geração é diferente das suas gerações por um outro motivo. Nós fomos criados com os nossos pais que a palavra dele não tinha discussão. Sim, que sim, o pai não, falava, era aquilo lá, não tinha ponto porquê. final. Não tinha... Hoje nós precisamos com os nossos filhos... Porque era uma afronta. Mas por quê? Uma afronta. É uma afronta. Chegar pro seu Falta pai de e falar assim, respeito. Mas por quê? Falta de educação. Não, os nossos, né? E outra, eu que já sou bem mais velho, tenho 50 anos, vou fazer 50 anos agora em outubro, vindo da educação militar, né? O país era comandado pelos militares, então tinha toda uma regra e que até algumas coisas eram até boas, em detrimento de outras que a gente vê hoje. Mas depois vocês já são nem filhos, já são netos da democracia, né? Então vocês querem saber por quê. Mas por que eu tenho que fazer isso? Contestar, Como tem que fazer? né? Quer contestar? Você tem o direito de contestar. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos e dar um motivo para eles pelo qual... Então, se existe hoje, os pais começam a encher a criança de obrigações, o jovem, o adolescente de obrigação, eles vão pegar e vão ser um inimigo da igreja. Vai ter que acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Vai ter que ir embora, quebrar a cara para voltar um dia. Eu creio que vai voltar, porque tem uma semente lançada no coração, uma oração dos pais, das mães. Mas você tem que mostrar aos seus filhos. Desde criança você tem que mostrar. Você tem duas opções. Você tem duas escolhas. Não, você não precisa isso. Você tem escolha. Claro, a partir de uma certa idade. Uma criança de 5, 6 anos, 7, tá debaixo da batuta dos pais, né? Mas começa a ter 13, 14... vai fazer o que a criança quer? Não, mas você tem que ter um poder de autoridade e convencimento sobre os seus filhos e de uma admiração deles por você, para que eles saibam que aquilo que você está falando realmente é o melhor para a vida dele. Sim. Como que eu faço isso? Como faço isso? Testemunhando, sendo um bom testemunho. Você disse, o menino tá tocando a bateria, né? Tá lá batendo a baqueta, quer ser igual ao baterista. A menina quer imitar a menina da dança. O outro menino tá lá chega em casa, pega a escova de cabelo e quer ser o pastor, quer pregar. Mas acima de tudo, os filhos que têm que querer imitar seus pais. Esse Eles é têm o principal. E os pais, na verdade, têm que ser incentivadores, né? Incentivadores. Apoiar desde cedo, quando tem um culto especial, trazer a criança, vai ter um culto Escola diferente bíblica. no dia. Escola bíblica, Eu não realmente. consigo, eu fico indignado quando eu não procuro pessoalizar ninguém. Eu não, na igreja, não fico assim, fulano, não, porque todos nós temos falhas, temos erros. Mas eu fico muito preocupado quando um pai não leva um filho na escola bíblica. É muito importante para o crescimento da Muito, criança. muito. É um ensinamento que, às vezes, durante a escolinha, que é um tempo mais curto, ou muitas das vezes é uma dinâmica diferente, né? Querendo ou não, é pura Bíblia, pura teologia na escola bíblica, né? É um sistema diferente de ensino. Como eu sou fruto, né? Sou de conversão no retiro, mas quando eu era criança, mesmo de 4, 5 anos, meus pais, hoje são aqui da igreja, né? Mas eles não eram, né? Meu pai se converteu, minha mãe com bastante idade. E eu era levado na escola bíblica da igreja presbiteriana pela zeladora da igreja. Ela me buscava. Então, até 14, 15 anos, eu ia na escola, só ia na escola bíblica. Não ia em culto, não ia nada. Mas aquela palavra, ela foi lançada no meu coração. Aquela semente ficou lá. Com 15 anos eu parei de ir, me desviei. Mas com 24, aquela semente brotou. Né? Aquela semente que estava lá um dia brotou. Se eu não tivesse essa semente, será que Não tinha teria que plantar uma semente, dar todo um projeto? Com certeza teria sido diferente, né? Então eu acho a escola bíblica, o pai que leva a criança na escola bíblica, ele está colocando uma semente muito poderosa no coração dela, né? E a Bíblia, é bíblico, né? Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando crescer não se desviará dele. Pode ter aqueles desejos, né, de conhecer o novo, mas vai ver que não tem. Não é o meu lugar. Não é o lugar. Não é o meu lugar. É meu isso lugar. mesmo. A gente tá falando isso e com propriedade, né? Porque hoje, quem não sabe, o pastor Rafael é do Conselho Tutelar.
A gente falou da geração passada, a gente falou dos jovens hoje e essa geração que tá vindo. O senhor, melhor que a gente, tá vendo bastante. Uma coisa que a gente aprende o Conselho Tutelar, obviamente, ele vai tratar das violações e direitos da criança e do adolescente. Ele foi implantado para fazer se cumprir o estatuto da criança e do adolescente. Mas uma coisa que é muito claro, que nós conselheiros, né, não existe conselheiro tutelar, existe conselho tutelar, porque tudo é decidido por um colegiado. Ninguém toma uma decisão sozinho. Nós sentamos e juntos, né? Hoje são quantos? São 5. E nós tomamos essas decisões juntos de todos os casos que aparecem lá. Mas nós vemos que todos os casos, são crianças hoje que as mães foram cuidadas pelo Conselho Tutelar, que a avó foi cuidada pelo Conselho Tutelar. Então, é uma coisa que se perpetua nas famílias, né? E não existem, e eu não estou falando mal de governo A, B ou C, de ninguém, mas não se criam políticas públicas para que isso não aconteça. Para que haja mudanças. Nós hoje, a política pública é uma política para o momento. Tá com fome, dá comida. Não, prepara a pessoa para que ela plante, né? Para que ela colha e que ela se alimente. Não existe essa política que antecede. Então, o que faz? Tá com fome, dá comida. Tá doente, dá remédio. Só supre a necessidade do momento. Supre a necessidade do momento. Não prepara nem para não chegar lá, nem para precisar de novo. Não precisar de novo, né? Eu lembro quando eu fui secretário de Assistência Social por um período, e é difícil, né, realizar as coisas que estão na mente da gente, no ambiente político, essas coisas. Mas uma palavra que eu tinha era assim: nós sempre, a pessoa está necessitada, a gente vai lá e dá o peixe. Vai lá e dá o peixe, vai lá e dá o peixe. Nunca nos preocupamos em dar a vara, em ensinar a pescar, em conservar o peixe. Então, infelizmente, é um poço sem fundo, né? A política social é um poço sem fundo. E isso é o estouro do Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar funciona quando todas as outras políticas falharam. Então, vai cair no Conselho Tutelar. E realmente é muito difícil, é complicado, né? Cada caso é um caso, mas realmente é uma coisa triste, né? Triste porque a gente lida com a criança. A função do Conselho Tutelar é proteger a criança e adolescente. A gente não entra em briga de casal, briga familiar, problema financeiro. Nós queremos ver o cuidado da criança, né? Mas infelizmente, porque a criança é um ser indefeso. Chega a situação que dá vontade de pegar e falar, não, vou levar para casa, eu vou cuidar. Muitas situações. Então, quando você está no Conselho Tutelar, e às vezes também serve para quando nós falamos de pastor, né, de coração de pastor, nós temos que entender que nós somos parte da solução. Nós não somos parte do problema. Nós não ocasionamos o problema. Então, quando as coisas acontecem, e a gente fala, poxa, o que eu posso fazer para ajudar essa criança? Como na igreja, como eu posso fazer para ajudar essa alma? Porque se eu ficar, ai, coitadinho, ai, que dor, tô a chorar, eu vou carregar a dor de todo mundo e vou entrar no problema dela e não vou ser parte da solução. Não vai conseguir resolver o problema. Então, nós somos parte da solução. Na igreja, no Conselho Tutelar, na assistência social, nós somos parte da solução. Vamos resolver o problema do mundo? Não. Mas a gente vai resolver um problema. Que já é alguma coisa. Com certeza. Se a gente não resolver. Agora, outra coisa, se eu for achar. Eu vou na igreja, agora a minha igreja não vai ter problema. Minha igreja vai ser uma bênção, não vai ter uma confusão, não vai ter. Ninguém sai, ninguém chora. A gente vai quebrar a cara. Mas a gente tem que fazer de tudo para que tenha uma solução. Esse é o caminho. Muito bom, pastor. A gente fica muito feliz de uma explicação tão breve, mas tão completa, e a gente pode entender. Pastor, agora nós gostaríamos de saber um pouco assim, da vida profissional do senhor. O que o senhor está fazendo nesse momento? Pode escolher, né, pastor? Uau! Pode escolher aí. Já fiz de tudo um pouco nessa vida. Posso ser breve, mas só para entender. Porque assim, a vida ela é uma junção de experiências. Quanto mais experiência a gente tem, mais a gente consegue resolver problemas. Vocês gostam de mexer com tudo, com tecnologia, com montar as coisas, tudo. Se você soubesse só mexer com vidro, você não ia saber mexer com informática. Se você mexer só com informática, você não ia conseguir montar um palco, um som, uma iluminação. Então você vai mexendo em várias coisas, vai trabalhando em várias coisas,
E aí você vai juntando tudo aquilo e aí você vai, né, desenvolvendo na vida, né? Eu comecei a trabalhar com 15 anos, né? Na época ainda podia, né? Era permitido, né? E comecei consertando, talvez vocês nunca viram, né? Mas consertando aquelas máquinas registradoras de mercado que virava a manivela, né? E depois fui para o computador, os primeiros microcomputadores na era da informática, primeiras impressoras. Eu trabalhava na época de informática, então o meu início foi com a informática, né? Trabalhei na base da informática, com rede. Hoje as redes são feitas com cabos de 8 cores. Na minha época era coaxial, né? Que tinha aquelas lâminas que cortava o dedo, machucava e tal. E foram, acho que, uns 10 anos trabalhando com isso. Aí eu fui trabalhar ainda na área de informática, no Hospital Amaral Carvalho, na Prefeitura Municipal, né? Quando ainda o Sete era vereador lá. E nós estivemos juntos na prefeitura. Então eu trabalhei muito tempo nessa área de informática. Aí veio a oportunidade, né, de estar, isso é uma coisa até interessante de contar, e eu aí, num período da vida, um problema lá do hospital, questão de informática, ele dissolveu a equipe de informática do hospital. E quando eu fiquei desempregado, o pastor Pedro me chamou para vir trabalhar aqui na igreja com ele. E ele era uma pessoa muito compreensiva, muito inteligente, né? E eu falei, pastor, eu vou falar uma coisa pro senhor, eu tô desempregado. E se eu for trabalhar na igreja agora com o senhor, pode soar que, né, o senhor tá fazendo a caridade para mim. Eu sei que é isso que o senhor não quer. O senhor precisa de alguém que esteja do lado do senhor. Mas eu vou trabalhar. Foi quando eu comecei a trabalhar no cartório. Aí fiquei 6 meses lá, com o cartório, lá com os meninos, o pessoal também aqui da igreja, o Juluquinha trabalha lá, né? Mas nesse intermeio teve uma necessidade aqui na igreja, e aí ele me chamou de novo. Aí eu falei, pastor, agora sim. O cenário é diferente. O cenário é outro cenário. Eu não quero saber de salário, não quero saber quanto o senhor vai me pagar, mas agora eu deixo o meu trabalho e fiquei 5 anos aqui com ele. Olha, que bênção. 5 anos, ou mais... Com certeza agregou bastante bagagem. Né? Eu, graças a Deus, às vezes alguns pastores, isso é normal, e vocês já ouviram isso também, falam, pastorear não é fácil, a igreja é complicada. Graças a Deus, vou fazer 13 anos lá no Jardim Santa Helena agora, pouquíssimos problemas. Por quê? Porque teve base, né? 5 anos como pastor Pedro. Depois fui auxiliar a pastora Celina, mais 5 anos na superintendência. E então tive uma escola com 2 estilos de pastores diferentes, né? Mas eu fui aprender a pastorear. Te agregou muito. Agregou. O currículo ficou completo. Né? Começo, vamos falar de aliança. Isso, aí nesse meio tempo, eu comecei, como eu fiz a faculdade de administração de empresa, lá em 93, me formei em 96, eu falei, vou começar a fazer alguma coisa. Quando eu fui para a igreja, ser pastor titular, eu deixei de trabalhar na superintendência. Então eu fui trabalhar na área de administração, né? Fui ser consultor financeiro. Aí trabalhando com consultoria financeira. Então, já tenho trabalho com informática, fui trabalhar com RH, administração da empresa, porque as pessoas pensam que pastor é pregar, né? Igreja é pregar de domingo. Não, é administrar, é organizar, né? E aí fui para a área financeira. E nesse intermeio, tudo, nós estamos em 24, desde que eu tinha 20 anos, mais ou menos, faz uns 25, 28 anos que eu tô na arbitragem também. Minha idade, quase. Faço como... A arbitragem para mim é um hobby, né? Nunca foi uma profissão. Já apitei jogos e tal, mas sempre foi, no início, o bico, né? A necessidade financeira, início de vida, né? De casado, filhos e tal. E depois se tornou um hobby, uma coisa que a gente gosta de fazer. Mas você gosta de apitar jogo? Tem gente que gosta de pular de paraquedas, tem gente que gosta de andar de correr de moto, né? De jipe, de gaiola. Eu gosto de apitar. É uma adrenalina, emoção, né? Se come, hein, pastor? E como? Sentir na pele no retiro. Não, depois que colocaram o Robson e o Henrique pra apitar o jogo no retiro... Eu tô sabendo de cada história dessa arbitragem que eu nunca vi. Ó, o ano passado o Rodrigo começou a apitar, já encerrou a carreira. Já. O Henrique e o Rob já encerraram a carreira nesse.
Ano que vem vai ter que ser o senhor, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Tem que voltar, né? Não, vai surgir um aí, vai surgir. Então, tudo isso surgindo hoje. E hoje, a Igreja do Evangelho Quadrangular, ela, pastor, através do pastor Toninho Stefani, nosso coordenador estadual, ele teve um projeto de eleger um conselheiro tutelar na cidade. O conselheiro tutelar é um órgão muito importante. É importante que estejam pessoas de viés conservador, né, cristão, porque trata diretamente da educação, do cuidado das crianças. E quando a pastora... É engraçado isso, interessante, que eu conversando com a Adri, eu falei assim, Adri, isso antes de acontecer qualquer coisa, eu tô pensando em candidatar ao conselho tutelar. Ela falou, você tem vontade? Mas vou orar, né? Sempre na direção de Deus. Passaram os 3 meses, a pastora Celina veio numa reunião e falou assim, olha, o pastor Toninho solicitou que a gente elegesse alguém fosse o candidato ao conselho tutelar. Eu falei, pastor, quero nem saber o que é, eu tô dentro, né? E aí me coloquei à disposição, né? Os pastores de Jaú apoiaram. Outra coisa que é importante a gente falar como igreja, né? Os pastores de Jaú, todos são uma bênção. A gente tem uma unidade tão forte, tão grande. Quando a gente escuta falar, às vezes, na nossa ou de outras denominações, os pastores da mesma cidade dão problema, eles têm problema entre eles têm ciumeira. Gente, de coração, nós não temos, né? A gente ama. Graças a Deus, somos todos sarados, todos né? sarados. Cada um sabe Jaú, do seu aprisco. abençoada. Todo mundo sabe quem é seu pastor, ouve a voz do seu pastor. As ovelhas se dão bem, mas na hora do alimento, tá cada um lá com o seu pastor, né? Então, isso é tão gostoso, né? Viver isso, saber, a gente tem confiança nisso. Isso é muito bom. Então, os pastores apoiaram a candidatura e a gente fez aí só com o trabalho interno da igreja, 401 votos para conselheiro tutelar. Foi muito bom. Muito legal. Pastor, política e árbitro. É o que a turma mais fala mal, né? Todos com alcunha de ladrão. Todos com alcunha de difícil. ladrão. Não, pastor, todo pastor é ladrão. Não, todo político é ladrão. Árbitro é ladrão, né? Mas graças a Deus a gente passa incólume, né? Passa sem problema nenhum. Dá o exemplo, né? Todos mostra que não vive uma vida de mentiras, né? Vive realmente a igreja, na bênção de Deus. A igreja, né? nos conhece, né? Sabe da nossa... da gente investe muito na igreja, não dá nem para tirar, né? Tanto que a gente põe, né? A gente procura sempre investir, reformar, comprar, fazer. Eu falo que ser dizimista na igreja é a melhor coisa, porque é o único lugar que você devolve o que é de Deus e Deus pega e devolve ainda mais para você. Te abençoa, e te abençoa muito mais, né? Na arbitragem, sempre também o respeito, sabendo da nossa errar, erros humanos, né? Que todo mundo erra, mas nunca tiver problema. E na política também, 1 ano e meio. Seu pai foi da política 8 anos e saiu também da mesma forma que entrou, né? Com a mesma característica, o mesmo caráter. Porque se corrompe só quem é corrompível. Quem quer mesmo, quem é corrompível, né? Se a pessoa é corrompível, são ambientes, né, que são corrompíveis. Aí talvez essa seja propícios para isso. Sejam propícios para isso. Como um policial também é um ambiente corrompível, né? Um ambiente onde você tem facilidades para se corromper. Eu não vou dizer que nunca fui tentado, convidado, né? Não abertamente, mas chega pra ver até onde vai, né? A gente precisa ganhar hoje, precisa ganhar, joga, irmão. Precisa ganhar, joga. Joga mais que o outro, faz mais gol que o outro, né? As pessoas, mas são ambientes corrompíveis. Mas graças a Deus a gente tem se mantido aí. Não fizemos nada até agora, com 50, vai ser daqui para frente. Continuar. Né? Na verdade, as pessoas elas levam uma ilusão grande da igreja, né? Como se fossem fins lucrativos. Né? Elas não entendem realmente quanto custa o copo descartável, quanto dá a conta de energia, quanto dá a conta de água, o quanto você tem que investir lá dentro para as pessoas. Às vezes eu falo que eu sou líder de jovens, a turma fala assim: quanto você ganha? Né? Quanto você ganha para ser líder de jovens? É uma falha. Não tem. Se não tiver coração de pastor, não lidera.
não lidera jovens, não lidera diaconato, não lidera Não, grupo nada. louvor, não lidera. Tem coração de pastor. Tem que ter. Mas uma coisa da igreja que as pessoas às vezes são maldosas contra isso, as pessoas veem 1% de pastores que ostentam alguma coisa e não vê os 99 que ralam e ralam muito. Rala demais. Rala muito. Tem pastor lá nas favelas, tem pastor nos bairros mais pobres, mais carentes. A grande maioria dos pastores, 5% das igrejas do mundo tem mais de 50 membros. 5%. Olha. 1% tem mais de 1.000 membros. 1%. 80%, se eu não me engano, 70% a 80% entre 25 e 50 membros. Né? É uma média bem alta, né? É muito alto. São pessoas que estão lá pregando o evangelho por amor. Muitas vezes pagando, né? Pagando pra estar pregando. Às vezes eu passo em algumas igrejas, essas portas menores, né? Que às vezes as pessoas tiram sarro, né? Falam, lá, portinha. O cara pregando, 2 sentados e um diácono na porta. E ele naquela empolgação. O cara pregando, dando a vida lá, amando a palavra de Deus. Eu tenho uma admiração tão grande por essas pessoas, sabe? Porque Elas sabem dar valor no pouco, né? Elas na verdade... Não é pro pouco, é pro reino. pro reino. Sim, É pro reino. sim, mas Isso. entendo o que eu quero dizer, tipo assim... Não. Na pouca quantidade, elas pouca entendem quantidade. que não é quantidade, que é a qualidade do que aqueles que estão lá estão recebendo, E né? quando você tem o coração de pastor, é isso que a gente precisa ter. Hoje, às vezes a gente prega lá para algumas centenas de pessoas, mas eu fiz a tarde da benção aqui com 3 pessoas. Nossa, eu lembro da tarde da benção. Com 3 hein? pessoas aqui. Eu era pequenininho. E eu vinha. deixava de pregar? Pregava com a mesma força, fazia campanha na tarde da benção. Né? Ela foi crescendo, nós saímos aqui com a tarde da benção bem forte. Mas começamos com 3. E aí? Preparava a mensagem, sentado, não tinha tanta experiência, né? Como hoje, mas preparava a mensagem, pregava, fazia campanha, fazia anúncio da campanha, e vinha aqui 3, 4, 5 senhorinhas, e daí, cara? Grupo de jovens, né? O grupo de jovens aqui era grande, quase uma centena, quase 100 jovens nós tínhamos, né? Mas fazia, a igreja tinha quase 500, mas e os jovens? Vamos fazer para os jovens. Não, tem que fazer, não importa. E aí a gente vai para o ambiente celular, e aí que a gente vai aprender. Sim. Muitas das vezes as pessoas acham que, na verdade, o senhor fez muitos eventos já, né? O senhor tem bastante. experiência com isso. As pessoas acham, às vezes, que também são fins lucrativos, mas quantas das vezes o senhor precisou nem empatar os custos e investir do próprio bolso para pelo menos cobrir os custos, né? As pessoas têm uma visão, às vezes, até um pouco errada, né? Um trabalho que o senhor faz, que nem, vamos supor, com celas, ou algum seminário mesmo dentro da igreja, o senhor traz um pastor de fora. Quantas vezes eu vejo o senhor convidando lá, que vem um pastor de fora, um pregador, que nem o Léo do Paixão e Ousadia. Então, assim, as pessoas, às vezes, elas acabam tendo uma visão um pouco errada, né? A gente já trouxe lá André Ricardo, Robert Dudu, Hudson Meira, Pedro do Borel, Nelson é de todo casa. ano, Nelson é da casa, Giovanni Si, todo Também ano. de casa. Tudo isso vai, a gente põe, a gente investe. É da igreja. O senhor não- investe põe porque, o na meu verdade, também. o Mas- senhor vê, vamos dizer assim, o senhor vê uma qualidade espiritual nos seus membros. Sim. Em eles transmitirem uma mensagem, serem edificados, serem abençoados através de outras mensagens. Eu vejo até, às vezes, alguns pastores que eles têm receio de convidar qualquer pessoa, né? Para pregar na sua igreja, para trazer uma mensagem diferente, porque eles querem meio que centralizar as pessoas só nele, né? É uma característica de cada um, né? Aquele pessoal. Mas, assim, uma coisa que eu aprendi que Deus falou no meu coração é que a ovelha ouve a voz do pastor. Qualquer pastor. Se você for lá na igreja pregar e alguém falar, gostei, esse cara tocou meu coração. E ele chegar em mim e falar assim, pastor, eu tô ouvindo a voz do Vinícius, tal. Cara, eu vou respeitar. Eu prefiro uma pessoa ouvindo a voz de um pastor do que ouvindo a minha e achando que eu sou o ladrão, né? Como diz, tô agora parafraseando a Bíblia, né? Aquele que entra pela porta dos fundos. A ovelha ouve a voz do pastor. Se ela é sua ovelha, cara, pode trazer, já trouxe gente top lá na igreja, né? Eu tenho alguns que eu sou vidrado. O pastor André Ricardo, que é o meu mentor de aliança, né? Que eu toquei a igreja nesse
no início da igreja, principalmente nessa visão de aliança, o Ricardo, acho que eu ouço ele 2, 3 dias pregar. E eu levo ele na igreja, ninguém vai mudar, deixar de ser da igreja porque ouviu A, o B, o C. Você tem que ter a confiança na palavra, você está pregando a palavra de Deus. Então, não tem, a gente investe mesmo. Né? Eu não me lembro salvo, posso estar enganado, algum evento que a gente fez para dar lucro. No Louvor Rural a gente faz, né, Henrique? Mas não faz, dá lucro. gasta. Aí, É só ver por base como é que nós fizemos aqui o último. a gente conversava, aprendi com o A gente pastor não toma Pedro, prejuízo, a gente empata ali. Conversei, o pastor Pedro falava muito isso para mim. O pastor Pedro também, aprendi com ele, né? E hoje, depois a gente foi, como eu falei, tive 2 escolas muito boas, né? Pastor Pedro e pastor Celina, também eram pastor de igreja boas em Bauru, fazia grandes eventos. Nós não podemos pagar quando for muito grande. Quando for uma coisa menor que a gente puder investir, você vai por 20 mil, um retiro aí, por baixo, é 50 mil reais, né? Um custo muito caro. É um custo muito caro, é muito alto o custo. As pessoas nem imaginam, Nem né? imaginam, né? Esse ano, só o que a gente gastou de chuveiro, encanamento, a fiação, que foi tudo roubado da escola. Até a caixa d'água nós precisamos refazer o encanamento, que estava tudo estourado. Teve um ano que nós fizemos o retiro, e isso é uma outra coisa sobre retiro, né? Que antes nós fazíamos no CAIC, tínhamos a segurança do CAIC. CAIC era uma escola que tinha cozinha, câmara de fria, tinha água quente, tinha 8 chuveiros para mim. Tinha estrutura. 8 chuveiros, tinha uma estrutura. E como tudo vai se deteriorando, né? Então nós deixamos de fazer no CAIC. E aí começamos desesperadamente, teve um retiro que nós fizemos no perto do Jardim Embaixo lá. No coque. Coque, né? Dormíamos no Coque e os cultos na FATEC. Então o ônibus levava. Só que o Coque, para nós colocarmos no chuveiro, ficou quase... Da onde era a caixa d'água, o chuveiro ficava quase 30 metros de distância. Só que foi de todo encanamento, todo Tá vendo? E fio, nem reclamando. todo... E nós reclamamos de fazer de 5 metrinhos ali. E aí parar e pegar o ônibus, botar o pessoal no ônibus, levar pro... Aí conseguimos a estrutura do instituto, né? Instituto do lado foi bom. Aí foi bom. só lembrando aí, na FATEC os ar-condicionados depois no terceiro dia começou a pifar. E não FATEC? tinha ventilador Não lembro no dessa. auditório lá. O Rick lembra disso Aí- aí, a correria da gente lá. Aí agora essa escola no Jardim Novo Horizonte, Helena Piragem, Helena de Castro Castro. Piragem, tem sido uma bênção para nós, né? Tem tudo lá, uma boa escola, uma boa estrutura, né? Então, A diretora, um abraço diretora. pra ela, a Ruth, sempre nos Ruth, sempre. ajudando, nos cedendo, através do irmão Rodrigo também, que sempre fazendo um trabalho grandioso frente a frente à igreja ali. Realmente é um trabalho essencial que ele tem. é outra coisa que as pessoas veem, a importância de nós termos alguém nos representando politicamente, né? A vida social ela é feita de política. Uma frase que eu uso muito lá na igreja, a gente sabe, é que nós somos uma igreja politizada. Nós somos políticos. Nós temos nossos ideais, nossas ideologias, né? Mas a gente não fica cabrestando, obrigando as pessoas a votarem. Não. A gente mostra a importância de sermos seres políticos, né? Para nós conquistarmos coisas, para nós nos organizarmos e tal. Então é muito importante. Nós temos aí um ano muito importante e nós temos aí nosso candidato a pré-candidato, né, a vereador, e os cristãos, né, os irmãos da igreja, eles têm que pensar nisso, porque o político é aquele cara que nos representa. Todas as vezes que eu votei no 7, ou votei no Lucas, eu sabia que eles iam ser a minha voz lá, né? Então, falei, olha, por que eu vou votar no 7? Eu sou nascido e criado em Jaú. Eu tenho amigo, arbitragem, você faz muito amigo. Você tiro de guerra, né? Você tem muitos amigos, aí você fica amigo dos amigos, né? Então, a minha network é muito grande. Aí eu vou votar no 7. Pra que votar no 7? Não, mas o único cara que tá onde eu tô nos domingos, que toma ceia comigo, que pensa como eu penso, que eu sei que não vai... Então, cara, esse cara me representa. Então, se eu tivesse um parente meu, mas que não fosse da igreja, que não tivesse a idoneidade, que não tivesse, eu votaria no candidato da igreja. Não por ser... Não é um voto da igreja.
é a pessoa que me representa. Realmente. Aí é triste você pegar essa molecada que vota branco. Porque quem me representa? Ninguém. Ninguém Você, te representa. você não acha ninguém. Você não é ninguém. Que te representa. Não, ninguém me representa. Não, alguém você tem que procurar. Alguém por exemplo, que me quando a gente tem representa. uma eleição majoritária que é para, por exemplo, para cargos maiores. Vereadores tem muito candidato. Sim. Deputado tem muito candidato. Você vai achar um que te representa. Alguém que pensa como você. Uma frase que eu tenho a liberdade de usar no público da minha igreja e respeito quem. Mas se você é um palhaço, você deve votar no Tiririca, porque ele é um Sim. palhaço. E ele foi bom pra classe. Ele é um palhaço, pra classe dos palhaços. Então, Sim, criou até umas leis lá. pro favorecendo circo. eles. Ele é um palhaço. Então, aquele cara que está votando lá, na eleição majoritária, que é um pouco menor o número de candidatos, às vezes um governador, um prefeito, um presidente, você vai olhar naqueles lá a pessoa que mais se assemelha contigo. Ele vai ser 100% o teu pensamento? Não. Mas ele vai Até a gente muda o pensamento os no seus meio do caminho. pensamentos e tal. Então você vai lá, eu não voto porque é do partido A, do que do partido B, porque ele é isso, porque ele... Não, peraí, o que esse cara pensa? Quais atitudes dele? Como que é? Bom, e esse outro... Não, esse aqui parece menos comigo. Não, esse aqui é o que mais se parece comigo. Esse que mais tem as minhas ideologias. Então eu vou lá e vou votar nele. Eu sou antigo, né? Vou votar nele, né? Realmente chega a ser um desperdício, né? As pessoas que realmente votam em branco. Ou você escuta mesmo até eles falando, que nem governador ou presidente, vou votar no menos pior. Não, e o voto... Chega a ser até engraçado. Quando eu fiz 16 anos, eu fui lá e tirei meu título. O molecada tá chegando no último minuto ali no tem gente com obrigatório. 18, 19 Não anos tirou que título. ainda tá estudando, que ainda não tem título. Precisa ter. O voto... pior do que o voto branco, voto nulo, é aquele voto de zoeira. Sabe? É o fulano de tal, vou votar nele. O próprio Tiririca teve muito voto, né? Que eles falam assim, pior que tá, voto não de fica. protesto. Voto de protesto. Cara, você tá pondo o cara lá. Você tá votando Você não tá no cara protestando. ruim. Tem até aqueles Você tá caras- fazendo papel de palhaço. Você não tá Aqueles protestando. caras que Você tem entra que tirar ele. Pra brincar, né? pra Você brincar. vê até as propagandas políticas. Sim, tem um O monte. cara fazendo gracinha e gracinha. tal. Não, vou votar porque é meme, porque não sei o quê. Mas a pessoa não entende que se ele ganhar, ele vai estar lá durante Ele vai 4 governar, anos. é. E ele vai colocar as ideias dele, Ele os vai te pensamentos governar. dele, você vai ter que Ele vai aguentar. governar. Então não pode, a gente tem que ter um pensamento. Nós temos. É a política que nos governa. Sim. A gente tem que pensar que esses caras vão estar nos governando. Eu vou falar uma coisa. Não é questão do partido, da pessoa, mas eu falo quando o governo faz as coisas terríveis que faz, aí alguém fala assim: olha lá, faz o L e ri. Cara, eu fico muito bravo. Faz o L, a gente tem hoje tudo as crianças passando o que tá passando. Por falta eu do- vou tirar o sarro. Não, cara. Não faça o L mais. Não faça. Nossa missão o é L. tentar reverter essa situação, né? Não tirar onda, E fazer chacota. vocês têm um papel muito forte na juventude quanto a isso. Mostrar para o jovem que ele sabe, porque ele vai ser governado. Normalmente existe uma frase que já não é minha, obviamente, mas é uma frase que aqueles que não gostam de política, são governados por aqueles que gostam. Sim. Então, Realmente. a gente, tudo então faz sentido. tudo isso voltando. Aconteceu à importância comigo- A gente tem um candidato. Aconteceu com a gente lá, né? Eu moro no condomínio e a turma chegou em mim, bateu lá em casa, me ligou, falei, vai sair pra síndico. A gente fez um grupinho aqui, a gente queria que você fosse síndico. Dei aquela pensada, já que falou não. Falei, beleza, então é não. E não fui. Aí aconteceu vários fatores e Do síndico. algumas coisas. E aí hoje tem até um processo contra o síndico. Aí eu olhei pra Jaque e falei, culpa é sua que você não deixou eu ir. Então que se tá acontecendo as coisas, a culpa é sua porque você não votou direito. Isso é quando eu falo sobre a eclésia, né? Nós somos chamados para ocupar todos os lugares. Não, a igreja... mas o jovem, ele tem que estar na igreja. Não, cara, a gente tem que estar na política, lugar. a gente tem que estar na religião, a gente tem que estar no esporte, a gente tem que estar no militarismo, a gente tem que estar nos hospitais, como médico, no sindicato da empresa, no conselho da escola, no grêmio da faculdade. Porque, mas a maioria não importa, você vai ter que estar lá, fazer a diferença. Onde José estava, ele fez a diferença. Ele falou, mas aqui vou fazer, estou sozinho aqui. Daniel, a hora que bota lá, vários jovens, né, de Israel foram para Babilônia. Ele falou, eu não vou me contaminar. Ele, provavelmente Sadraque, Mesaque e Abednego,
não tenham se contaminado. Os outros milhares comeram dos manjares do rei. Os milhares. Ele falou, eu não vou. E ele foi o diferente. A gente tem que entender isso. Porque às vezes a gente não vai porque a gente é minoria, porque a gente... Daí, cara. Paulo pregando, tinha um monte de Deus. Ele falou, esse daqui é um Deus desconhecido. Ele falou, esse é o meu. Realmente também falta bastante ousadia nos crentes, né? Hoje em dia. Muito. Você vê muito crente no meio aí de todas as áreas e eles estão... No bastidor eles são cheios da razão, né? Fala bonito e tudo. O que a mas... gente pregou bastante no Retiro é dos crentes 007, né? É. Que fica escondidinho ali. São Realmente agentes secretos, né? é o que mais tem. É por isso que eu não gosto da expressão crente. Porque crente, diabo também é. Eu gosto da expressão cristão. Né? Porque cristão são pequenos cristos, imitadores de Cristo. E aí você vai ser cristão. Você não tem que ser crente. Porque crente tem um monte. Que acredita, que sabe que Deus existe, que crê em Deus. Essa expressão crente, ela é muito... Mas ser cristão é um peso, uma responsabilidade muito grande. Pensou, tem um monte de cristão na política hoje? A gente tem o Nicolas, que ele faz fama que esse moleque leva, as coisas que ele carrega. Nós podemos ter 35% de evangélicos no Brasil e ter o país que nós temos. Pois é. Se eles fossem realmente cristãos. Mano, os cristãos lá, no livro de Atos, né, no início da história, eles eram um grupo pequeno. Vê a revolução que eles fizeram, os apóstolos, né? O problema é que a gente, como cristão, é muito passivo. Quando os apóstolos chegaram, as pessoas disseram assim, já vem vir aquele grupo que está fazendo uma revolução aí no mundo. Eram 12, depois 120, mas não era uma multidão. Mas onde estavam, faziam uma revolução. Então, quando o IBGE fala assim, nós temos 35% de evangélicos. Assim, cara, onde estão? Onde estão esses evangélicos? Porque eu não estou vendo a diferença. A gente vê lá, graças a Deus, por exemplo, como você disse, do Nicolas, os nossos pastores, né, deputados, outros também de outras denominações, mas tem muito mais. E a gente vê, às vezes, alguns envolvidos em coisas obscuras e tal. Então, essa questão... Entra naquela questão que o senhor falou, eles se permitiram, né? Então, aí a diferença, você vota em quem você não conhece. A gente tem hoje o Jefferson, pastor Jefferson, pastor Carlos. Quanto tempo que eles estão lá, nunca saiu nada. Nunca teve nada, Nunca. É isso que eu falo. Isso é importante, né? Tanto tempo, essas pessoas não tiveram um A para falar dela. Então, nessas pessoas a gente confia. Então, e o jovem então precisa se politizar mais, entender da importância dele, de multiplicar, de falar, porque a gente não pode ter uma juventude de soltar pipa e jogar videogame. Não. Realmente, uma coisa que falta muito na juventude hoje é conteúdo, né? Vamos dizer assim, falta sabedoria, mas na verdade muito é porque o jovem, o adolescente, ele não quer buscar, né? Quer dizer que não tem, assim, vamos dizer, as igrejas estão realmente de portas abertas. Você é o que você come, né? Você tem que escolher comer. Tem que escolher comer. Se você for... eu vi uma frase uma vez que ela é muito dura, mas ela é verdadeira. Se Jesus não for o centro da sua vida, que ele não esteja em lugar nenhum. E hoje Jesus faz parte da vida de muita gente. Mas eu tenho a escola, a profissão, o relacionamento, o clube social e Jesus. Então, dentro desse gráfico pizza, Jesus está lá. É uma parte. É uma parte. Não. Jesus é o centro. Quantos por cento você tem dedicado a Cristo? A Cristo. Qual a importância que você tem dado a Cristo? É interessante que ele não nos proíbe, né? E a gente que é uma igreja bem moderna, bem para frente, mas a gente entende que todas as coisas são listas, nem todas nos convêm, não estão proibidas a nada. Nós temos aí, a gente pode se divertir, pode ir ao cinema, pode ir à televisão, pode ir, né? Mas então posso tudo, não, cara, quando ele é o centro, você não quer outras coisas. Você não quer outra coisa. Se ele for o centro da sua vida, você não vai querer outra coisa. Aquelas coisas não têm importância, né? Na verdade, você entende, né? Nada a ver, não tem importância. O que a gente conversou bastante com o Pietro semana passada das pessoas falam, mas se eu for uma vez na festinha, não sei o quê, não vai dar nada, não vai fazer. É porque, na verdade, aquela pessoa não entendeu que estar na igreja é suficiente, que você não precisa realmente buscar as coisas de fora, porque dizer que a gente é triste sendo cristão, dizer, mas a festinha é alegre, não sei o quê.
Irmão, quanta gente pula no retiro, nos eventos de jovens, a E gente outra, que é jovem, o A senhor... coisa que é saudável, né? A coisa que é saudável. E a Bíblia fala onde está o nosso coração, está o nosso tesouro. Se a pessoa está com os olhos lá, com o sentimento lá, também não adianta ficar proibindo ir, viu? Assim, é uma experiência que eu tenho e sempre deu certo. Cara, quer ir? Vai. Vai. É bíblico. O filho pródigo pediu a herança, o pai deu. O pai falou: não, você vai ficar aqui embaixo da minha asa. Ele ia dar trabalho, ele ia ficar chateado. Birra, ia fazer birrado com o Ele pai. ia aprontar debaixo. Cara, você quer ir? Vai. Né? Só que todo dia o pai ia lá orar e esperar ele. Lá. Essa visão não me sai da cabeça. Quando o filho apontou lá, o pai estava lá na sacada. Porque todo dia o pai ia lá e falou assim: meu filho vai voltar. Então, a educação, o que eu ensinei para ele, o que eu falei para ele, um dia ele vai voltar. Não sei quando, não sei que forma, mas ele vai voltar. Pastor, é gratificante quando o senhor vê uma ovelha que ficou por tempo fora da igreja voltando, assim como o pai esperou o filho pródigo? Qual é o vou ser sentimento? sincero, Qual é o muito sincero do sentimento? coração. A gente fica feliz em ver. Mas eu como pai, eu fico muito mais feliz com o irmão do filho pródigo, que sempre teve na casa. Às vezes o irmão não entende isso, mas o pai tem segurança nele. Sabe? O pai diz: esse cara tá do meu lado, aconteça o que acontecer. Esse que saiu, que foi, cara, que garante que ele vai ficar? Não tem garantia, né? Não tem garantia. E já saiu. Será uma que eu vou vez, ter que ele ficar? pode- Vou ter que ficar agora Pisando em ovo com ele. Olha, né, aí daqui a pouco ele resolve mais uma vez demandar, sabe? Claro, nosso coração se alegra quando o pecador se arrepende, mas a segurança, né, de quem está do seu lado, quem tem aliança com você, aconteça o que acontecer, não quebra. Né? Porque tem gente que promete aliança, mas não cumpre a aliança, né? Você vê quantos casamentos que a pessoa vai lá: para isso eu empenho a minha honra, e daqui a alguns meses larga, né? Gosta de leite gelado, ela gosta de leite quente. Porque vai essas... Não, mas quem tá... Passa os perrengues, passa os problemas, tem a discussão, vê as coisas certas, as coisas erradas, e tá lá. Essas pessoas têm confiança, que anda com você, né? Na escola bíblica domingo surgiu até uma pessoa falou isso, essa comparação, Adão e Enoque. Fala assim, Enoque pode ser que tenha errado também, mas Enoque andou com Deus mesmo quando errou. E a Bíblia fala: Enoque andou com Deus e tomou para si. Adão andou com Deus enquanto ele estava certo. Depois ele desistiu. Quando ele errou, ele desistiu. Ele saiu, ele não andou mais com Deus. Então, quem anda com você te traz segurança. Então, respondendo a pergunta, muito feliz. A pessoa estava vindo na igreja, se conserta, poxa, mas você sempre pensa: até quando? Até quando? Agora tem gente que fala assim: esse vai até o fim, esse que não vai. Esse não vai. Bom, então vamos agora para uma próxima parte. A gente gostaria que o senhor falasse, produção, se puder colocar aí, por favor. Produção Falar Oliver. Produção Oliver. Produção, se puder pôr uma água também, agradeço. Se puder pegar uma água pra gente, produção. Produção. Pastor, fala um pouco do seu livro pra gente aí, motivo de muita alegria, né? Tá. O senhor disse tanto que gosta de arbitrar, de apitar, e conta pra gente aí, a regra é clara? Mais do que apitar, eu gosto de analogia, gosto de comparações, né? De fazer comparações. Muitas coisas eu faço, claro, aprendi com Jesus, né? Quem faz isso muito bem é Jesus nas parábolas, né? Bom, na verdade, esse livro, ele não é um livro, uma história, é uma base. Quando há uns 9 anos atrás eu fui entender, conhecer a igreja em célula, né? O movimento celular, eu vi que as células era o melhor caminho para uma igreja evangelizar, era uma ferramenta evangelística. E depois, com o tempo, eu aprendi que as células eram uma ferramenta de consolidação. Ela não só ganha, mas ela consolida. Porque aí tem um líder com a pessoa lado a lado, muito tempo, uma vez por semana, pelo menos, ou todos os dias, como seria o correto, né? Cuidando daquela pessoa. Então a célula é uma ferramenta evangelística, missionária
e consolidadora. Bom, e nós começamos a treinar, aprender sobre célula, fazer. A gente fez células. A gente, antes da pandemia, nós chegamos a ter mais de 20 células. Hoje a gente está com 8, né? Estamos retomando esse caminhar das células, reorganizando. Só que o material de célula é muito vasto, muito amplo. Então, o que aconteceu na igreja? A gente trouxe, tem muitos lugares, Igreja Batista Central, Videira, Ebiúber, as nossas igrejas lá de Belém do Pará, veio muito material para nós, de como fazer célula, que material usar, o que fazer. E foi preciso dar uma filtrada nesse material. Você se perdia com tanto de material. Perdia com tanto material. Faz assim, não, essa semana que É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. Porque, e no livro eu falo um pouquinho sobre isso, cada lugar é uma peculiaridade. Célula em Belém do Pará, célula em São Paulo, célula no Nordeste, célula no Rio Grande do Sul, ela tem uma forma diferente de executar. Então o que eu fiz? Eu peguei tudo isso e eu tinha uma visão. Eu com os pastores perguntavam, falei, mas como fazer aqui, usar? Falei, você tem um prego para colocar na madeira. E aí você tem uma chave de fenda, um alicate, um martelo. Você tem que bater esse prego. Dá para bater com todos? Dá. Você pegar um alicate, você bate assim e você afunda o prego. Né? Você pegar uma chave de fenda, você bate, você afunda. Você pegar o só que correto é o martelo. Mas na falta do martelo... Que te leva no caminho mais fácil é o martelo. Né? É o martelo, então é o caminho mais fácil. Então, eu fui compilando esses materiais e trouxe para uma simplicidade. Mas como passar essa simplicidade? Aí um dia, eu estava num treinamento de arbitragem, fazendo uma reciclagem, né? E o árbitro estava pregando lá, eu estava ministrando o treinamento. Ele até um árbitro conhecido, José Luiz Seneme, ele chama, estava fazendo um curso com ele. E ele estava falando sobre a regra do impedimento, né? Regra 11, se eu não me engano. Robson, fica de dica, ó, pra nós apitar o retirando que vem. Pode fazer um cursinho. Não, uma vez uma pessoa, eu vendi vários livros, né? Várias igrejas, eu passei distribuindo o livro. E uma pessoa me falou assim, olha, cara, entendi muito sobre célula. Mas o legal é que também comecei a entender a regra do futebol. Então, Robson e o Henrique, já fica a dica. Fazer aqui, um cursinho aí. conclui o livro, lê pra aprender. 2025. Aí o Zé Luiz Seneme estava dando a regra do impedimento e eu estava lá prestando atenção, porque assim, e também falo isso sobre o livro. As regras, elas dão algumas alterações, algumas formas de interpretação, mas as 17 regras são a mesma há 100 anos. E 2 vezes por ano a gente passa por um treinamento. 17 regras. 17 regras. As mesmas. O campo, a bola, o árbitro, os auxiliares, uniforme, faltas e incorreções. Aí, meio do ano, treinamento de novo. A mesma coisa. Cara, você tem que estar com isso na cabeça, tem que estar pronto para executar. Então eu tava lá e a pessoa fala assim, mas da escola bíblica já aprendi tudo, já sei. Não, mas você repete, você vai ficando bom nisso. Sempre tem algo para aprender, né? Sempre tem algo para aprender. Uma novidade você sempre aprende. Aí na regra 11 ele falou assim, regra do impedimento. A pessoa só está impedida de jogar se não tiverem 2, pelo menos, dando condição. Aí ele falou assim, precisam ter 2 para dar condição. Cara, eu tava assim, veio na mente, assim, onde tiverem 2 ou mais reunidos. Aí eu falei, poxa, dá para fazer uma analogia. Eu falei, vou pregar isso. Não, falei, vou pregar isso. Onde tiverem 2 ou mais, a regra do impedimento. Vou falar sobre a regra 11, eu gosto de fazer essas, né? Sim. Essas analogias. Falei, regra do impedimento, regra 11 e tal. Onde tiverem 2. Aí sentei em casa, no computador, falei, vou fazer a pregação. Aí eu falei, deixa eu pegar meu livrinho de regras. Aí comecei. Regra 1. O campo de jogo. Peraí. Jesus fala de Judéia, Samaria e confins da terra. É o tamanho do campo, né, que a gente pode... Vou tentar fazer analogia com cada regra, falar sobre a célula. E Deus foi dando a palavra, foi falando, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, mas se não tiver, leiam. Então eu compilei tudo que é necessário numa célula, né, para fazer uma célula funcionar,
dentro desse livro junto com as regras do futebol. Então eu falo sobre as 17 regras, eu falo sobre o VAR, eu falo sobre a súmula, eu falo sobre uma coisa que muito poucas pessoas sabem e às vezes as pessoas quando assistem na televisão, elas ficam julgando o árbitro, né? Por causa das regras. Mais uma coisa que está aqui, ó, chamada o espírito da regra. A regra é aplicada conforme ela tem um espírito para ser aplicada. Dependendo o momento, a categoria, o campeonato, você aplica ela de uma forma, né? O princípio da continuidade. Você fala, por que não parou o jogo? O cara caiu, porque existe um princípio do jogo não parar, dele continuar. Ah, mas por que parou aqui? Nem aconteceu nada. Porque tem o princípio do fair play, que tem um lance legal na internet, se vocês verem, o cara vai chutar, o marcador ele torce o pé e cai. Ele machuca, mas sozinho. O cara pega e não faz o gol. Porque Chuta pra fora, né? Deixa fora. É o princípio do fair play, né? O princípio da igualdade. Todo mundo tem que ter as mesmas condições, né? As mesmas condições. Um princípio que é crucial para o árbitro aplicar e a gente precisa usar na nossa vida espiritual: o infrator nunca pode ser beneficiado. Quem cometeu a infração, o cara veio, a bola veio para ele deu um lance bonito, a bola bateu na mão dele e ficou no pé dele, pode ser, ele deu um chapéu, virou de bicicleta, fez o gol. Pô, mas que gol bonito. Não, mas ele tocou a mão na bola, ele é infrator. O lance é bonito, o time dele é mais fraco. Tava 10-0. Chutou, pegou na mão do cara e entrou, 10-1. É falta? É falta. Mas coitado, mas ele é infrator. Coitadinho. Mas é a regra, e né? na vida espiritual? Nada pode beneficiar o inimigo, o infrator. Se a gente só botar esse princípio na nossa vida, a gente vai ter uma vida espiritual muito boa. O que eu vou fazer? Beneficia o infrator? Beneficia o inimigo? O inimigo vai ser beneficiado com aquilo que eu fizer? Se eu pensar assim, então o livro, ele é isso. Beneficiar alguém, eu tô prejudicando o outro. Eu tô prejudicando o outro. Se alguém está sendo beneficiado, alguém está sendo prejudicado. Realmente tem que sempre pensar nisso. Pensar nisso. Então, são várias coisas que tem no livro, que é para você fazer uma célula, o tempo de uma célula, quem comanda uma célula. Por exemplo, o jogo tem um árbitro. Quem é o responsável pela célula? O time tem um capitão. O capitão, por exemplo, essa questão do capitão é legal. Porque assim, o capitão fala assim, mas eu sou capitão do meu time. Eu quero falar com o senhor, com o árbitro, por exemplo. Eu falo assim, não, você é capitão do seu time. Você não manda no jogo. Então, por exemplo, um líder de célula, ele cuida da célula dele, não cuida da igreja. Ele não dá ordens na igreja. Ele é responsável pela célula dele. Então, todas as analogias, elas estão no livro. Então, as igrejas, principalmente, que querem começar, querem instruir a célula, é um livro, cara, é interessante. Foi eu que escrevi, sou suspeito a falar, né? E a regra é clara: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Essa é a regra. Pastor, uma pergunta. Quanto tempo o senhor demorou para escrever esse livro? Para escrever, quase 1 ano. Para editar, uns 4. Então faz tempo realmente que o senhor está com esse projeto. Eu escrevi, aí não surgiu a oportunidade de editar. Né? Não surgiu, eu falei, meio que preguiça, né? De fazer. Aí Deus vai cobrando, né? Só que aí você tem que ir atualizando ele, né? Porque, por exemplo, quando eu escrevi não tinha o VAR. Agora tem. Já quando eu escrevi, aí já precisa acrescentar o capítulo do VAR. Porque é importante. Imagine numa célula. Você reveu as coisas que estão erradas. O VAR é um instrumento muito bom na arbitragem. As pessoas criticam, mas quantos erros deixaram de existir porque teve o VAR? Então, de vez em quando, você para. Vai lá, né? Vamos analisar. Por que minha célula não tá dando certo? O que tá faltando? É visitante? É mudar o tempo, mudar o tema? Tal. Vai lá e corrige. Não pode parar. O primeiro livro que a gente lê quando começa a visão celular, ele chama-se Paixão e Persistência. Primeiro, você tem que ser apaixonado pelo que faz e persistente. Não para. Realmente, o trabalho de célula é um trabalho de formiguinha que leva muito tempo. Muito tempo. E célula vai até quando? Não acaba. Aí Jesus voltar. Às vezes eu falo pra eles: você tá preparado para começar uma célula? Quando acaba, pastor? Só quando Jesus voltar. Se voltar, você para.
Tá liberado. Tem dia, eu vou falar da minha célula. Já tive célula com umas 15 pessoas. Tem dia que tá eu e a Adri. Não vai, a pessoa não vai. Como a gente procura trabalhar o correto, trabalhar muito com visitante e tal, tem dia que não vai ninguém. Aí tem dia que você compra lá 10 pastéis, falta. Tem dia que você compra 20 e sobra. Né? Porque, então tem todas essas coisas que a gente vai aprendendo, mas o livro é isso. Ele é um livro para, por exemplo, quem não se interessa por célula, quem não é um livro de leitura para todos, né? Mas para quem se interessa em conhecer, por exemplo, o trabalho, vai entender. Se a pessoa não tem... Você gosta de frango com jiló? Não. Você comeu quantas vezes frango com jiló? Acho que uma vez só. Experimentou? Sim. Então você pode falar que não gosta. Gosto. Tem gente que fala assim, eu não gosto de frango com jiló. Já comeu? Nunca comi. Então tem muita gente que não gosta de célula. Fala assim, esse negócio não dá certo. Isso aí. Nunca experimentou. E outra forma. Pastor Anderson conta uma história lá de BH, conta uma história muito interessante. Ele não podia nem ver macarrão. Macarrão pra ele era uma coisa empapada, gosmenta, tal. Aí ele casou. E a mulher dele, logo no início de casamento, falou pra ele assim, você acredita que eu fiz pra você hoje? Eu falei, que macarrão. Meu Deus, agora falar pra mulher que eu não gosto de macarrão. Quando ele chegou a comer, o macarrão soltinho, molhinho de tomate, ele adorou o macarrão. Ele não tinha comido do jeito certo. Então, às vezes, você não gosta de célula, porque lá na igreja do fulano, dividiu a igreja, porque... Então, tem bastante pastor hoje ainda que tem receio. Ou por ciúmes, ou por medo de... Outra coisa que a célula proporciona é saber que você vai criar vários pastores dentro da igreja. O culto acaba, quem vai me abraçar é meu filho e 2, 3 crianças da igreja. Porque os jovens vão lá com o Henrique... O da célula do fulano vai com fulano, você vai falar com o seu líder de célula. Porque eles têm uma intimidade entre a célula. Aquele negócio do pastor chegar no fim do culto, as pessoas virem cumprimentar, pedir oração. O pastor vai ter que estar liberto disso. Mas realmente, se ele tem um amor nas almas, ele entende que realmente isso é necessário, que isso aí para o crescimento da igreja, para que mais pessoas sejam alcançadas, isso aí realmente é muito importante. Você vai lá no Instagram... Tá lá, festa de aniversário do filho do cara lá, e tá o líder de célula, você nem foi convidado. Você nem foi convidado. As pessoas esqueceram que você é o pastor da igreja. Mas tudo bem. O que importa tá é que cuidando. a mensagem você tá cuidando. Não, alguém tem que estar cuidando. Sim. Não tô lá, não tô preocupado com isso, não. Então, são essas barreiras que a célula... Eu tô cuidando lá, mas eu tô sendo cuidado aqui. Porque o pastor, ele tá pastoreando os pastores de célula. É uma rede, né? O pastor cuida dos pastores, que cuidam das ovelhas, que vão virar pastores. Então, essa é a rede. Então ele deixa de ser pastor das ovelhas finais. Ele começa a pastorear pastores. Então, com os pastores, ele tem relacionamento. Com as ovelhas, nem sempre. Tem ovelha que nunca falou com o pastor. E às vezes não tem nenhuma oportunidade. A pessoa chega meio tímida, até chegar no pastor. Mais fácil tá. Hoje nós estamos ainda reimplantando, né? Porque nós tivemos a pandemia, foi algo muito ruim para as células. Mas quando a gente estava antigamente, eu nem batizava mais. Quem batizava as pessoas da célula é quem ganhava. E nós vamos voltar nesse processo se Deus quiser. Porque então esse livro é para isso. O livro é um beabá de célula. Com uma linguagem simples, fácil, porque futebol todo mundo conhece, não conhece a fundo, né, algumas coisas, mas o básico de falta, de árbitro, de auxiliar, né? O auxiliar tem uma coisa legal aqui, para todo mundo no fundo é auxiliar, né? Eu auxilio a superintendente, vocês auxiliam os seus pastores, né? Regra 6, os auxiliares. Esses oficiais, diz a regra, é a palavra da regra. Esses oficiais ajudarão o árbitro a controlar o jogo de acordo com as regras, sendo a decisão final tomada sempre pelo árbitro. E aí eu faço uma colocação, uma frase, anos de estudo, né, para responder isso aqui. Eu coloco assim, ó: o auxiliar auxilia. O auxiliar auxilia, né? Ele não manda, ele sugere. Então, é até engraçado quando o senhor fala, né? Quando a gente faz alguma reunião, nossa superintendente, o senhor fala que o voto dela tem quantas pessoas? O voto dela vale a quantidade de pessoas que tem. A gente dá
até Vamos lá, risada. decidindo no retiro, tá você, tá o Gabriel, tá a Dila, tá o Henrique, tem eu, tem o pastor Toninho, o pastor Fernando, 7 e 8. O voto dela vale 9. Ela é o árbitro naquele momento. Ela é o árbitro. Nós somos auxiliares. Nós auxiliamos. Nós, é que difícil ver acontecer isso. O jogador recebeu a bola em posição de impedimento. O auxiliar levantou a bandeira. Se o árbitro falar joga, o jogo não parou. Ele sinalizou que está em posição. O árbitro vai tomar a decisão se vai parar o jogo ou não. Nossa, A responsabilidade é dele. É auxiliar e ajudar. Auxiliar. Quando a gente for colocado com o árbitro, aí vamos lá no retiro. Ó, lá o Vinícius é responsável sobre a programação. Eu vou auxiliar a programação. A palavra é sua. Ô, Vi, vamos fazer isso aqui no horário? Não, Rafa, vamos manter isso aqui, pastor. Vamos manter isso aqui assim. A palavra, ó, eu acho bom assim, mas você acha assim? É assim que funciona? Então, a gente tem que saber quando a gente... Porque às vezes, eu mesmo, às vezes sou árbitro no jogo, sou árbitro e às vezes sou auxiliar. E às vezes sou quarto árbitro. Aí nem auxilio, só ajudo a fazer mudança, alteração, controle técnico e tal. Auxiliar. A gente tem que saber a nossa posição. Agora, para o jogo ir bem, precisa que todo mundo vá bem. Se o árbitro for muito bom, os auxiliares ruins, o jogo não vai ser bom. Se o árbitro for bom, os auxiliares for bom, e o quarto árbitro, técnico briga, banco briga, aí o cara vai entra sem uniforme, sem equipamento, sem caneleira. Meia baixa. E segurança com brinco, com pulseira, que põe em risco, né? O adversário, ele e o outro. Tá? Então, se a equipe não for boa, né? Se o quarto árbitro faz a súmula, quanto foi o jogo? Não sei, o cara não anotou. Quem tomou o cartão? Não sei, o cara não anotou. Então, se a equipe não for boa... Então, o mérito de uma boa partida é da equipe. O comando do árbitro, ajuda os auxiliares. Né? Tudo isso está no livro. A gente falando então da equipe, pastor. Sei lá, alguém tá escutando, fala... É interessante esse negócio de célula. Implantação, como funciona? Já dá uniforme pra todo mundo, apita o cartão, fala vai? Vai. Não, né? Nós... Não dá certo. Não dá. Falaram pra mim, 2 lateral, 2 ou um lance? Eu falei, não sei, vai 2 mesmo. Pensei que era Joaquim Pô. Falta 2 lances e uma só. Vê o que vocês querem fazer aí. Pra você ser um árbitro, vou falar pra você ser um árbitro. Depois eu vou pra cela. Pra você ser um árbitro, você vai fazer 1 ano de curso na federação. Depois você vai ficar mais ou menos 1 ano na geladeira olhando. Aí você vai apitar o sub-9, né? Sub-9, né? Ou seja, os que não tem 9 ainda. Aí você é promovido pro sub-11. Aí se você for bem, você vai pro sub-13, sub-15, 17. Para chegar num nível de apitar alguns jogos de Série A, seja a 4, que é a série do 15, né? Que é a 4ª divisão, é de 8 a 10 anos. Né? Uma célula, no mínimo 1 ano, 1 ano e meio de treinamento. Né? Treinar, aprender, fazer, ser que nem nós. Quando não tínhamos célula, nós treinamos. Ir em lugares que tem célula, ver como funciona, participar de célula e tal. Aí vai participar de uma célula. Você já tem uma célula. Aí você vai estar numa célula. Vai estar junto com o seu líder, vai aprender. Vai ser, né, o Timóteo dele, a pessoa que você vai ensinar. Vai andar, vai começar a fazer junto, aquela famosa máxima de célula, né? Eu faço, você vê. Você faz, eu vejo. Aí você faz sozinho. Realmente o treinamento ele é muito importante porque as pessoas precisam entender que a célula é uma constância, né? É um trabalho que ele não pode parar. É uma vida. Na verdade, você ter o amor por aquela pessoa que vai chegar. Quantas pessoas chegam machucadas, chegam destruídas e às vezes elas só querem conversar, às vezes elas te ligam num horário complicado. Porque célula, às vezes elas é têm relacionamento. uma crise, vamos supor, de ansiedade de madrugada e liga pra você. Então realmente você tem que ter o amor e tem que ter a vontade. Usando até o tema que o senhor usa muito, paixão e ousadia. Paixão e ousadia. A célula, você precisa cuidar da pessoa, porque célula não é teologia, célula é relacionamento. A grande vantagem da célula, por isso que célula, é outra coisa que fala no livro, uma célula, nossa, minha célula, tem 10 pessoas na minha célula.
Falei, é ruim, cara. Ruim. Não conseguiu multiplicar essa célula? Célula boa tem 5 pessoas. 5 pessoas. Eu, você, o Henrique, o Oliver e a namorada. Porque aí eu sei o passo de cada um, eu tô pronto para ajudar cada um. Tá perto, Tô né? perto de cada um. Uma célula boa tem 5 pessoas. A célula tem 2 focos, né? Ganhar e formar outro líder. E formar outro líder. Se eu não fizer o... Às vezes na eu não verdade, faço um é- e não... Na É a visão acho de que multiplicação, formar né? um líder. Formar outro líder talvez mais Depois importante que ganhar. Né? A igreja em célula começa a gerar líderes. Né? Gerar líderes. Então o pessoal fala, nossa, nossa célula, precisa ver que 10 pessoas, 15 pessoas. Falo, não é uma boa Não célula. é isso. Não é uma boa célula. Quando eu conheci o pastor Neidson, hoje ele é pastor da nossa igreja lá no Rio Grande do Sul, e eles faziam um trabalho na igreja dele que era eu mais 2. Não, me escuta. Eu mais um. Uma pessoa discipulava a outra. Tipo, eu discipulava você. Aí, quando você estivesse num nível bom, convida uma pessoa para vir. Vinha o Henrique. Tinha os treinamentos já, eu saía fora, já ia buscar outra pessoa e você ficava com o Henrique. Aí você discipulava ele. Aí, Henrique, convida um cara. Aí vinha uma pessoa. Você saía fora, ele ficava com o cara. Com o tempo, entendeu? E a igreja cresceu dessa forma. Eu mais um. Uma pessoa só. Quando essa pessoa estava preparada, estava boa, convidava mais um. E era a hora de você largar o cara, assim, largar no bom sentido, né? Na mão dele. Agora você discipula. O que eu fiz com você, você faz com ele, que eu vou procurar outra pessoa para discipular. Aí agora uma pessoa escutando isso fala assim, então ter célula é bom porque eu como pastor vou ter menos trabalho. Tem menos trabalho? Pelo contrário, ele tem que cuidar de vocês que são Tem que cuidar de líderes, pastores, né? E realmente muitas vezes cuidar do pessoal que E tá treinar. dentro da célula. Na verdade, você tem um tipo de menos trabalho, que é o daquele trabalho de... a pessoa está com precisa de oração, ela não vai ligar para você. Ela está precisando de uma palavra, ela não vai em você direto. Na visão celular, quando chega no pastor, quando o líder fala para o pastor, preciso falar que o senhor resolva um problema da minha célula. É grave. Deu ruim o negócio lá. Porque você já treinou o seu líder. E quando a gente tinha a estrutura maior, a gente tinha líder de célula, supervisor e pastor. Então, se o líder não resolvia, chegava no supervisor. Supervisor chegava no pastor. Quando o supervisor vinha no pastor e falou, tem um problema lá na célula do Rick, é porque era um problema que ele não resolveu, o supervisor não resolveu, e o pastor tem que resolver. Então, mas o pastor Toninho lá de BH, que a gente faz uma mentoria com ele, e ele tem um projeto, que é um outro projeto que a gente está participando, que é o projeto Jetro, mas a célula é a visão de Jetro. O Jetro falou para Moisés, abre célula. Porque Moisés cuidava de todo mundo mal. Estava ficando doente, estava ficando irritado, cansado, não dava mais atenção para a esposa, para os filhos. Por quê? Imagina, milhares de pessoas para ele julgar, para ele ajudar. Não dava conta. Jetro falou assim, cara, faz líder de 50, de 100, 500. Abre célula, Moisés. Aí Moisés foi lá. Então, Moisés continuou tomando as grandes decisões? Sim. O pastor vai ter que tomar grandes decisões. O pastor vai ter que tomar diversas soluções, principalmente aquelas que são cruciais. Mas são as decisões. Então, ele diminui o trabalho e aumenta a responsabilidade. Essa A é a melhor igreja forma de se falar. torna mais saudável. A igreja é mais saudável. Diminui o trabalho do pastor nessa questão de excesso, mas aumenta a responsabilidade porque ele vai ter que decidir casos mais importantes. Realmente dizer, o pastor ele não foge dos problemas, né? Não, Igual o senhor disse, ele realmente procura os problemas e procura soluções. Hablamos espanhol. Soluções. Agora nosso podcast será em espanhol. Vamos à solução. Para os problemas, né? Para os problemas. Mas isso aí é uma coisa que eu acho estranho quando alguém fala assim, só problema. Imagina um cara que se forma médico, né? Aí ele vai trabalhar no pronto-socorro, e aí quando vem o paciente, fala assim, mas outro paciente. O policial, ele tá lá no trabalho dele, toca o rádio, pagando uma ocorrência para ele. Mas outra ocorrência. Cara, é polícia. O médico vai atender paciente, o policial vai atender ocorrência. O pastor vai lidar com problemas espirituais.
E o engraçado de pastor, lá no início da formação de pastor é uma coisa muito legal. Porque as pessoas acham que o pastor sabe tudo. Ela fala assim, pastor, o senhor já leu lá em Juízes 27, 14? Acho que ele sabe a Bíblia de cor. Baixa, né? Né? Primeiro, ele sabe a Bíblia de cor. Depois eles vêm com problemas, problema emocional, tal. Eu já cheguei a pessoas chegar para mim e falar assim, pastor, eu tô abrindo a minha empresa, eu preciso contratar uma pessoa, como que eu contrato? Então, pastor, ele tem que ser teólogo, psicólogo, analista, professor, sabe? Tem que ser de tudo. Eles acham que o pastor é uma sumidade, né? De Bíblia, e as pessoas encontram, faz pergunta. Pastor, vou fazer uma pergunta. O cavaleiro branco do Apocalipse. Adão tava com umbigo. Adão tinha umbigo. A árvore lá do Éden era maçã, era pera. Era coco. Sabe? Eles acham, né, que claro, a gente tem que ter muita coisa, a gente sabe, tem que especializar. Eu tenho um exemplo aqui dentro dessa igreja que é muito legal. Lá no fundo tem um batistério, né? E tem uma pintura atrás do batistério. E um dia um rapaz estava pintando o batistério e eu sentei lá para ver a arte, né? Ele estava pintando, não, ele estava dando vida novamente, né? Restaurando. Aí ele virou assim para mim, e não era da igreja nada, era um pintor contratado, porque ele tinha... Aí ele virou para mim e falou assim, aquela questão da transfiguração, quando Jesus, ele encontra Elias e Moisés, né? O que é aquilo? Aí eu expliquei para ele. Foi, na verdade, não foi eles que vieram, Moisés que foi, Jesus que foi, tem uma visão, tal. Por isso que a palavra transfigurar. Fiz a explicação teológica para ele, né? Que é um pouco extensa. Aí ele falou, agora entendi. Porque eu perguntei pro meu líder, ele era de outra religião até, e meu líder virou para mim e falou assim, esquenta a cabeça com isso. Tá vendo? Isso aí não é importante. Olha. Então você tem que estar preparado. Conforme você vai com o tempo, a gente vai... Eu sempre gostei muito de dar aula por ser de escola bíblica. Aqui na igreja, olha, eu comecei aqui na igreja, né, o ministério, junto com a Adri. Pastor Chagas tinha um ponto de pregação no Pedrometo. E nós ajudávamos ele numa classe de crianças no Pedrometo. Numa casa, à noite, que não tinha porta, não tinha janela, não tinha luz. Do resto, tinha bastante coisa para uma boa estrutura, né? Tinha parede, já tava bom, né? Tá bom, tava bom. O vento. Ele fazia o ponto de pregação numa garagem embaixo. Nós subíamos uma escada. E aí não tinha porta, não tinha janela, não tinha luz. Então a gente dava aula, não tinha celular também com lanterna. Era na vela muitas vezes, né? Ou puxava um rabicho de luz lá. Depois eu fui professor dos juniores no culto, da noite. Então eu era professor de juniores. Fui professor da Rebeca, da Sara, do Paulão. Olha. Eu era professor acho que do Felipe, acho que fui professor de... Aí eu fui ser professor de escola bíblica dos adolescentes. O Cairo, lá da igreja, era dos adolescentes. Peta, o pessoal era os adolescentes da igreja. Depois, nisso eu já era líder de jovens. Depois fui ser, aí muito tempo fui professor da classe dos chamava El Shaddai, se eu não me engano, a classe. E nós mudamos o nome da classe. Não vou lembrar agora. Mas era eu acho que até o Emerson é professor até hoje, né? Bereanos agora. Bereanos. Não, nós que mudamos para Bereanos. Era El Shaddai, nós mudamos para Bereanos. Né? Foi eu e o Emerson, fomos anos. Então passei criança, juniores, adolescentes, jovens. Não, eu sou da Tarde época... da benção. Tarde da benção. Eu sou da época que o pastor Rafael tinha até uma casa alugada aqui, né? Nós tínhamos aqui na rua da... Aqui, né? Aqui? Na rua da Catedral mesmo. Agora a igreja ampliou, né? Tinha uma casa para poder ter mais salas para a escola bíblica. Que a gente tinha muitas classes e ainda não tinha toda essa ampliação, né? Agora ampliou para cá, dá para fazer tudo. Nós tínhamos uma classe aqui na nave, uma classe aqui em cima na galeria, as classes lá de embaixo
E na casa nós tínhamos a classe dos jovens, né? Dos homens, e mais uma outra classe que eu não me lembro. Nós éramos 3 classes lá na loja, na casa. Então nós passei por todos os ministérios, né? Só não fui diácono e do grupo de mulheres. Mas fui atrás da benção, né? Mas já tô com um evento, né? A Rosa cantava o louvor no começo. Não, começou eu, a Rosa, a Leide, a Rose. A Rose é demais. Desculpa, minha irmã, esqueceu de assistir isso aqui. A esposa do irmão Milton. A Sônia. Sônia, isso. Então, a tarde da bênção inicial, a formação inicial, era eu pregando, a Rosa, a Leide e a Sônia cantando, e a Rose ajudando, participando. E depois foi o início da tarde da bênção. Foi eu lembro muito até gostoso. que a gente fazia o trabalho com as crianças do bairro. Minha mãe fez bastante. Sim, aí a Jaque, sua esposa aí veio também. a Jaque, a Vânia, ajudar com as crianças, que a gente começou a trazer as crianças, isso. né? Pra tarde da bênção, isso, verdade. Eu nem me lembrava disso mais. Mas veio a Vânia, veio... Então a gente... Aí, escola bíblica também. Quando eu fui aluno de escola bíblica. O Sete foi meu professor. Hoje o Adelino, falo muito, né? Hoje eu sou pastor do Adelino. E aqui ele foi meu professor. Então, pra gente ver que o reino, como é importante a gente ter esse entendimento de reino, né? Meu irmão Adelino foi meu professor de escola bíblica. Hoje ele é meu pastor auxiliar. Né? O Henrique, o Adelino, o João, o Adri, eles me auxiliam como pastores. E ele foi meu professor. A primeira viagem missionária de Paulo era Silas e Paulo. Desculpa, Barnabé e Paulo. Na segunda era Paulo e Barnabé. O líder da primeira missão era Barnabé. Quem foi buscar Paulo foi Barnabé. Depois Barnabé se colocou e Barnabé, tudo bem para Barnabé. Né? E se no dia de manhã precisar voltar a ser aluno do Adelino, do Sete, e ser membro de uma igreja onde o Sete seja o pastor, não tem problema nenhum. Então a gente lidera e é liderado, né? Como você disse lá no início, é pelo reino. A gente faz pelo reino. Faz para cargo, não faz para dinheiro, não faz pelo reino. Que ele cresça e eu diminua. E essa tem que ser. E por isso que tem que bater nesse negócio lá com os jovens, no retiro, dos eventos, né? Esse coração de pastor. É que ele cresça e eu diminua. Não preciso liderar, não preciso estar na frente. A gente tem o coração de servo. As pessoas, na verdade, elas... Para chegar no coração do pastor, precisa ter coração de servo. Elas precisam entender que não importa qual a função, qual é o cargo. Muitas vezes não tem o cargo. É ter o amor por servir, né? É outro ponto que a igreja em célula, ela bate muito. Não é cargo. Ai, pastor, eu queria pregar. Pô, legal, abre uma célula. Prega lá. Você tem que ver. Não, quer pregar no domingo de ceia. Não é isso. Você pode até chegar lá, pregar. Não tem problema nenhum. Vai naquele negócio de missões, querer ir pra missões. Não, na África. Não, vai aqui, Maria Luísa 4. Ali, da Geni. A pastora Geni, Augusto Sani, Durval. Frei Galvão. Precisa também, mas aqui também. Claro. Tá do seu lado, tá muito mais fácil. Chamados, né? São chamados. Existem pessoas que elas têm chamados missionários transcontinentais, né? Pastora Dai. Pastora Dai, desde que eu conheço ela falava que ela ia pra fora e estava no coração dela. Mas fazia aqui? Fazia aqui. Opa, muito aqui. Teve antes. Ela não ficava esperando. Um dia eu vou pra Inglaterra, eu vou pra onde ela foi lá, pra Turquia. Um dia eu vou. Mas enquanto eu não tô lá, eu faço aqui. O coração não vai parar, não vai deixar de queimar. Tem gente que, eu quero ser pastor. E fica parado esperando. Compra até o terninho e deixa lá. Tô aqui, pastor, dia que precisa. Não. Eles mesmos já fiz campanha, por exemplo, 12 dias, só com o líder de célula. E eles que pregaram. Então, você vai chegar a pregar lá. Mas para chegar lá, tem que estar aqui. Quantos, né? Como eu disse, hoje eu tenho igreja, hoje eu prego nos cultos de ceia. Como já preguei aqui, eu fui auxiliar aqui do pastor Pedro, uns 6 ou 7 anos. Eu nunca preguei numa ceia aqui. Não é meu lugar. Mas eu pregava no tarde da bênção, pregava no culto de jovens, pregava de quarta-feira, pregava de sexta-feira. Era onde eu estava. Eventualmente, num domingo, quando não tinha mais ninguém, né? Não tinha mais ninguém para pregar, porque eu sabia do meu lugar. Sabia. Mas fazendo, quando você é fiel no pouco, você vai ser colocado. E quando eu falo muito, não é no muito lá em posição, mas aonde Deus quer te colocar. Então, seja fiel.
faça bem o que você está fazendo. Eu postei esses dias na rede social, eu não vou me lembrar a frase certinho, mas está no meu Instagram. É uma frase que diz assim: se você sabe como fazer, por que você não faz? Do meu lugar é mais fácil, porque você não faz do seu, alguma coisa assim. Isso, se você sabe o que é fazer no meu lugar, por que você não faz no seu? Porque todo mundo sabe o que fazer, né? Realmente apontar é fácil, né? Você tá lá no retiro. O juiz. Se fosse, todo mundo se todo mundo. Todo mundo sabe. Técnico, pega o apito, pega o cartão e vai lá. É outra história. Tá lá no retiro e fala assim: mas se fosse eu, não ia tocar nessa hora, não ia chamar esse cara, né? Mas vai lá na frente, saber a bucha que é. Isso aí. Pastor, vou fazer algumas perguntas pro senhor. O senhor responde de uma forma bem objetiva, bem rápida. Não é aquele ping-pong. Né? Inspiração. A Bíblia. Amor. A minha família. Paixão. E ousadia. Grupo de pagode do pastor, hein? Que paixão é um sentimento muito forte, né? Só que ele é passageiro. Então, a minha esposa, os meus filhos, eu amo. A paixão é um sentimento que você se apaixona por certas coisas durante o tempo. Você dizer, a paixão acaba. A paixão acaba, né? Diminui, aumenta. E o que fica é o amor. A paixão é ousadia, né? Porque a paixão é ousadia. Você é apaixonado, você vai lá e faz, e tá, de repente tem que entender que aquilo que você estava, que nem célula. Vou abrir uma célula, tal, que legal, vai vir gente, vai arruma a casa. Aquele dia vem muita gente, mas aí tem outra semana, tem outra semana. Se você não amar aquilo... Aí as crianças choram, você tem que dar mensagem. Aí chega o dia que você chega atrasado em casa, tem que fazer. Mas você ama fazer aquilo. Então, paixão e ousadia, porque eu falo assim, Deus, eu sou apaixonado. Claro que eu sou apaixonado por Deus. Mas Deus é um estilo de vida. Então, paixão está ligado na ousadia, porque quando você está apaixonado, você vai lá e faz. Meta. Meta é o céu. Com certeza. Você não tem outra. Sonho. Sonho é uma outra coisa também, que elas são... Ele vai mudando, né? Eu costumo sonhar por etapas. Eu sonho em ter uma igreja mais consolidada na visão celular, né? Porque existem sonhos pessoais. Eu sonho que meus filhos cresçam, estudem, casem bem. Sonho estar com a minha esposa aí até ficar velhinho. Sonho que a minha igreja cresça, seja consolidada. Sonho em ter um trabalho que financeiramente tem. Então, sonhos, eles são áreas, né, da nossa vida. Então, eu tenho um sonho específico, o maior. É um sonho em cada área. São vários sonhos São vários sonhos, áreas diferentes. Pastor, então, a gente chegando ao fim. Alguém quiser o livro, o senhor falar na igreja. O senhor está fazendo o seminário. Sim. Eu aprendi com o pastor Lorival uma coisa. Eu não tenho muitos dons, né? Sou um pastor que tem um ministério de cura divina, de revelação. Meu ministério é o ensino, né? Eu gosto de ensinar. Então, pastor que assistir esse podcast e quiser fazer um trabalho sobre ensino, né? Sobre qualquer área que esteja importante ensinar na sua igreja, como aliança. Você sabe tudo? Não, mas eu gosto de aprender. Mas basicamente o livro, você que quer instruir, fazer o seminário, a regra é clara, você me encontra nas redes sociais, Rafael Vômero Teixeira, Quarta IEQ Jaú, todos os caminhos da rede social, você me encontra. Então não tem dificuldade nenhuma, a gente atende todo mundo, agenda dentro da possibilidade. Eu não gosto, às vezes vou, né? Isso até atrapalha um pouco esse ministério de seminário, porque domingo eu gosto da minha igreja, sabe? Eu posso ser convidado, eventualmente eu vou pregar de domingo em algum lugar,
Mas domingo eu gosto da minha igreja. Nem que às vezes eu tenho pastores auxiliares, pastor João. Quantas vezes o pastor João pregou e eu fico sentado lá, assistindo ele pregar. Tô em casa, né? Mas tô na minha casa, sabe? Então, mas quem quiser fazer seminário, quiser começar na visão celular, quiser uma mentoria, olha, eu quero fazer célula, mas não sei nem por onde começar. Entra em contato comigo, a gente senta, faz o seminário, instrui as primeiras células, né? Mas o contato básico é Rafael Vômero Teixeira, Instagram, Facebook e 4 IEQ Jaú, a 4ª IEQ Jaú, também no Instagram, no Facebook. Vocês vão me encontrar lá e a gente vai bater aquele papo, ser amigo e seguir esse ministério de Jesus, né? O ministério é muito relacionamento, né? Nós somos amigos. Vocês são bem mais jovens que eu, mas como eu tenho amigos mais velhos que eu, sabe? Isso é o gostoso do ministério. A gente vê aqui com ar de... Agora às vezes o Henrique sabe... Algumas pessoas vão lá na igreja e falam assim, uma responsabilidade, pregar aqui, porque já me tira um pouco a paz. Cara, nós estamos juntos aí, vamos pregar a palavra, vamos servir a Deus, vamos lá no retiro, vamos brincar, na hora de falar sério, vamos falar sério, na hora de jogar bola, vamos jogar bola. Então, esse relacionamento que é gostoso entre os irmãos. Então, esse aí são os meus contatos. Se você quiser adquirir o livro também, pode entrar em contato pelo Facebook, pelo Instagram, 4ª IEQ Jaú, ou pastor Rafael Vômero Teixeira, que ele vai ter um prazer em atender você. Peça logo que já tá acabando. Tá acabando, tá vendo? Pastor, a gente realmente agradece por esse momento tão abençoado e edificante pra gente, onde o senhor pôde passar as experiências pra gente, realmente... Quando a gente começou a falar com o pastor, falou assim, vamos falar do quê? Dá pra falar de tudo aqui, ó. Dá pra falar de tudo. O homem já foi de tudo e tem uma bagagem enorme, né? Realmente pra gente é muito gratificante poder ter essa conversa com o senhor. Principalmente eu que desde pequeno acompanhei o senhor muito tempo aqui dentro da igreja e fora depois, na sua igreja, o trabalho. E pra gente realmente é muito bom essa conversa, esse momento que estamos tendo aqui, né, Rick? Sim. E é isso, nossa gratidão ao Senhor, que Deus abençoe, continue abençoando a sua vida, a sua família, o seu ministério, e tamo junto. Gratificante pra gente, a região inteira tem um carinho, pastor, então, e a gente aqui mostra um lado mais acessível, porque às vezes a pessoa olha lá em cima, o pastor pregando, púlpito, né? Só no púlpito, só tipo assim, eu acho que você é aquele cara do púlpito. Chega em casa sem telazinho. Mas, gente, eu fico feliz quando vejo em vocês, né? E aí, eu que fui o líder jovem muitos anos, que a gente deu certo, né? Porque a gente deu frutos. Hoje, tudo que a gente vê no retiro, saber que a gente pode ficar lá. O pastor Pedro falava muito isso, né? Saber que ele podia ficar lá e confiar um retiro na nossa mão, um evento na nossa mão, é a certeza de que você fez discípulos, né? Então, hoje o evento de vocês é bem melhor que o nosso, né? São diferentes, né? Épocas, investimento, tudo. Eu fico feliz. De você estar chegou essa parte aí de formatização, de tecnologia. Fico muito feliz mesmo. Que vocês continuem. Que esse seja, né? O segundo episódio, sim. Esse, né? Que seja o segundo eu espero ser convidado novamente lá pro 100º. Mas com certeza. Duo 100º, não, né? Se a gente deixasse o pastor contar tudo aqui, dava umas 6, 7 horas de podcast fácil ainda. Dá pra falar, pormenorizar muitas coisas, né? De a gente falar. Mas é a experiência de vida. Isso que todo mundo precisa ter. Precisa ter história pra contar. Poxa, se eu for uma pessoa, um ser humano sem história, né? Nós podíamos encontrar nas viagens, quando a pastora Amara era coordenadora, as viagens que a gente fez pro Brasil aí, com Geração Eleita. Nós falamos do Geração, né? Do grupo de pagode. Outro dia a gente volta para falar do Geração. Mas falar, com certeza, pastor. De bastante coisa que a gente fez, mas é um prazer. Espero que vocês deem continuidade, tenham pessoas aí dispostas, disponíveis para estar aqui com vocês. E quem for convidado pode vir, que o papo é extremamente agradável, né? Você se sente aqui em casa realmente. Para mim foi um prazer. Muito obrigado. Pastor, a gente agradece mais uma vez. Isso, obrigado. E deixa aí nos comentários quem você quer ver aqui nesse podcast, nessa conversa descontraída. Logo, se Deus quiser, você vai poder estar fazendo sua pergunta ao vivo aí, de forma da sua casa.
E não esqueça de seguir as nossas redes sociais. Essa pergunta ao vivo é um perigo. É um perigo. Não vou lembrar nem de umas aqui. Ai, meu Deus eu tô do céu. pensando, mas não vou falar. Na mesa E dos agora? pastores E do agora? retiro. E agora? E agora? E agora? Não sou eu, não. Não vou nem pensar em umas que eu tô falando aqui, mas é melhor fazer as perguntas não ao vivo. Então, não esqueça de seguir as nossas redes sociais, Influente 523, Quadrangular 523, Comex 523, e é isso. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ver esse testemunho de vida, essa forma descontraída de conversa, essa visão diferente do pastor Rafael. Que Deus abençoe. Até o próximo episódio. É isso, galera. Valeu, fica com Deus. Até a próxima.